Olá pessoal, eu sou Gustavo Pereira e estou aqui para trazer 5 super dicas de Excel para você que está fazendo entrevistas ou quer melhorar seu desempenho no trabalho. Hoje eu irei falar sobre tabela dinâmica e segmentação de dados. Observe o grande poder dessa ferramenta. Eu tenho aqui uma base de dados, onde eu tenho informações de tempo, turno, máquina, categoria e classificação, e eu quero organizar essas informações para que de forma automática e muito organizada eu tenha análises e filtros. Observe bem, eu tenho aqui equipamento, eu tenho aqui o tempo e o total. Imagine que eu quero avaliar apenas o tempo de parada dos equipamentos apenas no turno A, com a tabela dinâmica e segmentação de dados. Eu clico aqui na segmentação turno A, olha o que acontece. Ele aparece apenas as informações de paradas do turno A. Eu quero agora analisar apenas a do turno B e C. Eu aperto B, com o botão segurado no Ctrl, eu aperto C. E dessa maneira ele me dá os tempos de paradas apenas do B e C. Mas eu quero avaliar apenas as paradas que foram planejadas. Eu seleciono aqui o planejada e foram essas máquinas que tiveram paradas planejadas nos turnos B e C. É muito importante, é uma ferramenta fundamental. Quer aprender como faz isso automático? Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, vamos ao desafio. Nosso desafio é pegar a tabela, tem informações de tempo, turno, máquina, categoria, classificação. Inclusive essa tabela foi utilizada no mesmo vídeo de SomaSys. Quer acompanhar como usa essa função? Não deixe de ver o vídeo. Vou colocar aqui nos cards para você acompanhar. É um vídeo muito legal, uma dica muito boa também. Bom, mas agora o nosso processo é usar essas informações de uma maneira automática para que venhamos ter, com poucos cliques, análises de cada processo de forma estratificada. E para isso, vamos utilizar a tabela dinâmica e um recurso da tabela dinâmica que é a segmentação de dados. O primeiro ponto é entender como criar a tabela dinâmica. Para isso, existem diversas maneiras, Eu vou mostrar uma maneira simples de ser feita, mas com certeza iremos explorar mais vídeos falando sobre outras técnicas e algumas técnicas mais avançadas sobre a utilização da tabela dinâmica. Bom, de maneira simples, você vai selecionar qualquer campo de sua tabela. Isso aqui é uma tabela de dados normal. Você seleciona qualquer campo de sua tabela e vai na guia Inserir. Ao inserir, você tem essa opção aqui, que é a tabela dinâmica, Então você vai fazer justamente o clique nela e automaticamente ela te dá aqui. É muito importante você se conectar com isso, porque isso faz toda a diferença. Automaticamente ele te mostra aqui a tabela dinâmica, que é o nome da minha aba, da minha planilha, mas ele mostra o intervalo, Ele está falando que ele está pegando de K3, tá vendo? Que é aqui K3. Ele está pegando de K3 até O35. O35 é a última linha. Isso é muito importante, porque você pode querer uma tabela um pouco maior, Você já pode querer deixar configurado um intervalo de tabela maior. Nesse momento você pode botar aqui, eu não quero que ele vá até a 35, O O35 é aqui, essa última linha. Perceba como ficou bem trastejado, em volta da tabela. Eu já quero deixar, Gustavo, eu vou colocar muitas informações abaixo, então eu vou considerar aqui 3.500. Você pode fazer isso. Existe uma outra técnica um pouco mais avançada que eu vou mostrar em outros vídeos, que torna isso mais automático, esse processo, tá? Bom, mas hoje vamos fazer dessa maneira. Vamos colocar aqui até 3.500, ou você pode deixar 35, mas eu vou já aumentar esse intervalo. E você tem duas opções agora, colocar a nova planilha. Quando você coloca a nova planilha, ele vai abrir a tabela dinâmica numa nova planilha, não vai mudar nada.
mas eu quero fazer em uma planilha existente. Eu quero que essa tabela já esteja nessa mesma planilha aqui que já estamos avaliando, tá? Então eu vou selecionar a opção planilha existente e ele pede qual é o local. Para você definir o local é muito simples. Você vem nessa setinha aqui do lado, tá vendo? Você seleciona a setinha e ele pergunta, né? Qual é o campo que você quer selecionar? Então eu quero que a tabela dinâmica esteja aqui, ó, nessa posição. Então ele coloca aqui o nome da tabela, tabdim, né? Se fosse outro nome, estaria outro nome aqui, C2. Pronto. Após isso, ele abre nesse momento, perceba que ele começa a tabela dinâmica justamente na C2, que é onde foi que definimos que ela iria. Se você tivesse escolhido aquela outra opção, ela ia abrir uma nova aba, né? Mas não é o caso, eu quero que ela esteja nessa mesma aba. Bom, é importante, eu vou passar uma dica, é muito bacana, porque algumas pessoas, sem querer, fecham esse campo de tabela dinâmica. No momento que você cria a tabela, esse campo ele abre automaticamente. Mas por algum motivo, imagine que você fechou, né? As pessoas começam a clicar aqui e ficar, meu Deus, e agora? Onde está aquele campo, tá? É muito simples, eu quero mostrar para vocês. Se isso acontecer, você clica em cima da tabela, em qualquer local da tabela, tem que clicar dentro da tabela, né? Que é esse perímetro aqui definido, e bota aqui, ó, mostrar lista de campos, e ele abre novamente essa lista de campos. Essa lista de campos é a maneira mais importante, né? Um dos pontos mais importantes na definição da tabela. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar de forma resumida, porque eu vou mostrar a parte mais essencial, né, da configuração desse campo da tabela. A primeira observação que é necessário você dominar é o campo linhas. O que é o campo linhas? O campo linhas sempre vai ser os nomes, tá? O que você soma, o que você quer fazer média, tudo que for cálculo, ele não pode entrar no campo linhas, ele vai entrar no campo dos valores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas tudo que for nome, por exemplo, eu quero saber a quantidade de frutas que eu tenho no meu supermercado. O que aí vai entrar nesse exemplo no campo linhas? Os nomes das frutas. A quantidade de frutas vai estar na opção valores, tá? Bom, aqui eu estou analisando paradas de máquina, tá, pessoal? O nosso desafio é avaliar o tempo que as máquinas estão parando em determinado turno e por tipo. Então, se eu quero avaliar o tempo de paradas de máquinas no turno, linhas vai ser os nomes das máquinas. Lembre, linha sempre é os nomes. Então, eu vou simplesmente vir aqui no meu campo máquinas. E, pessoal, muitas vezes é muito importante você estar com analisar a sua base de dados, porque esses títulos que estão aqui são justamente os títulos que você colocou na sua base da tabela dinâmica. Perceba, tempo, turno, máquina. Então eu quero os nomes das máquinas que estão aqui. Dessa maneira, eu só vou arrastar esse nome para meu campo linhas. Olha o que vai acontecer automaticamente. Automaticamente, ele apareceu todos os meus nomes de máquinas resumidos, né? Então, eu já farei o quê? Já irei renomear. Por tabela, né, já é padrão, o Excel coloca assim, rótulo de linha, porque isso é um rótulo, né? Os nomes são os rótulos, mas não é legal, né, a gente mostrar dessa maneira. Então, vamos selecionar, pode ser aqui em cima mesmo, existem outras maneiras. Vamos colocar a palavra máquinas. Vamos colocar máquinas, tá? Máquina. Pronto, renomeei. Então, aqui são todas as minhas máquinas. Pô, Gustavo, beleza, legal, né? Eu já tenho os nomes individuais. Mas eu quero apenas isso? Não. Eu quero saber o tempo de parada, que é justamente esse tempo aqui que está na coluna K. Então, como é que a gente faz? Observe, abriu automaticamente. Tudo que eu tiver de tempo, eu vou colocar em valores, pessoal. Lembre que a gente vai colocar em valores. Então, eu vou pegar o meu tempo e vou arrastar
aqui para valores. Observe o que vai acontecer automaticamente com a tabela. Automaticamente ele vai aparecer a seguinte informação: a boleadora parou 193 minutos, o meu codificador parou 134 minutos, minha extrusora 296 e assim por diante. É muito importante a gente entender que isso já é um cálculo automático. À medida que eu atualizar os valores aqui, quando eu atualizo a minha tabela dinâmica, vou mostrar para vocês, os meus valores também vão ser utilizados. Isso não é uma fórmula como o SomaSys, que a gente viu no último vídeo. Essa é uma estratificação através de uma tabela dinâmica. Quando a gente atualiza aquela tabela, a base de dados da tabela, né, o intervalo da tabela, ele também atualiza essa nossa estratificação. Pessoal, aproveitando, tá gostando do vídeo? Então quero te pedir uma coisinha, tá? Deixa o seu like, faz sua inscrição, compartilha esse vídeo com amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Bom, mas voltando ao vídeo, vamos renomear também, porque ele, por padrão, ele faz uma soma de tempo, tá? E eu quero mostrar um detalhe, que é uma dica muito legal. Mas vamos renomear primeiro para paradas, isso é paradas, tá? Tempo, vou botar assim, paradas, entre parênteses, minutos. Para ficar muito claro que isso aqui são as paradas em minutos. E o total geral, que ele também vem por tabela, vou renomear para total. Show de bola, pessoal. Dessa maneira, a gente já tem umas informações bem bacanas. Vamos fazer umas edições simples, que é centralizar. É bacana mostrar isso porque vocês podem perceber que a formatação é a mesma, né? Então, eu vou aqui em página inicial, vou colocar aqui centralizado, beleza? Fazer uma edição. Eu quero que a soma seja um pouco maior, né? Então, vou aumentar aqui um pouquinho para 16. Os outros títulos eu também quero que saia de 11 para 12, né? Tá bacana a informação. Pessoal, observe que aqui a gente está falando sobre a soma, né? Mas se eu quisesse saber a média, era possível? Era possível também. Eu vou ensinar vocês como fazem essa mudança. Você vem com o botão direito, vamos abrir, né, nossa lista de campos. E aqui, onde a gente colocou os nossos valores, né? Eu vou fazer a seguinte manobra. Vou aqui nessa abazinha do lado e vou colocar aqui, ó, configurações do campo de valor. Observe que quando ele abriu uma opção que ele fala sobre soma, sobre contagem e tem também a opção média, né? Vamos supor que eu não quisesse somar os tempos, eu quisesse uma média dos tempos. Então vim aqui, eu dava um OK. Observe que automaticamente ele mudou o nosso valor, eu teria que editar também. Mas agora ele não me dá mais, ele não está falando sobre a soma de tempos. Ele está falando sobre a média de paradas, né? A média do tempo. Ou seja, a minha boleadora naquele intervalo parou em média 32 minutos, né? Então isso é muito bacana porque você entende que você pode fazer essas conexões. Mas vamos voltar, né? Vamos voltar para a soma, que é o nosso objetivo. Vou colocar aqui soma, não tem problema, eu vou editar aqui. A palavra tem, vou botar assim, paradas em minutos, tá? E agora eu quero uma outra informação, né? Nosso desafio é aparecer que seja por turno, né? Eu quero que apareça as paradas do turno A, as paradas do turno B e do turno C. Bom, eu quero mostrar, antes de fazer, uma coisa bem bacana. Eu vou botar de novo nossa lista de campos. E eu quero mostrar uma dica que é muito legal. Se eu quisesse abrir, né, que a minha máquina boleadora ficasse como o centro e eu distribuísse esse número por turnos. Como eu faria isso para eu entender, abrir esse número e estratificar esse número por turno? Como eu faria? Muito simples. Vai aqui em turno, né? Observe que eu peguei o turno e vou colocar abaixo de máquina. Olha o que vai acontecer com a tabela.
Percebe? Ele abriu esse número, estratificou, ou seja, a boleadora, ela parou 193 minutos, mas no turno A foi 38, no turno B foi 61, no turno C foi 94. Quando eu somo esses três, eu encontro justamente os 193 minutos, que é essa soma de cima. Isso é muito bacana, porque você pode precisar dessa informação para o seu trabalho, para estratificar e ter uma visibilidade um pouco melhor do processo. Mas não é esse nosso objetivo. Como eu faço para tirar? Preciso dar Ctrl Z? Não. Você vem aqui, né, e coloca remover campo, né? Vem na orelhinha aqui do lado, nessa abazinha, e coloca remover campo, automaticamente ele remove. Mas eu quero que apareça uma maneira que eu estratifique. Eu quero ver só o A, eu quero ver o A e o C, eu quero ver só o B. Isso, pessoal, se chama segmentação de dados. Eu vou mostrar uma das maneiras de você criar uma segmentação de dados. Você vem no seu campo da tabela dinâmica, você vem na categoria, né, no título que você quer criar essa segmentação. Clica com o botão direito e vem aqui, ó, na opção, observe, adicionar segmentação de dados, tá? Você vem aqui, opa, só um instante, e clica em adicionar segmentação de dados. Automaticamente ele vai aparecer aqui, ó, essa segmentação. Se eu apertar no turno A, olha o que vai acontecer. Ele vai só segmentar as paradas que foram do turno A, turno B e assim consequentemente, né? Esse ícone é para limpar o filtro e aparecer os três. Beleza, mas eu quero fazer algumas pequenas configurações. Você concorda que o número A, a letra A, é muito pequena para ter uma caixa desse tamanho? Tá? Eu poderia diminuir assim, mas ficaria um pouco estranho, né? Ele não aparece o título em cima, não fica muito legal. Então eu vou dar uma dica rápida de como fazer uma configuração bacana disso. Você clica na segmentação de dado, que é essa tabela, tá vendo? É uma caixinha. Quando você clicar nela, observe que ele vai aparecer no seu canto superior direito um ícone, né, uma guia chamada segmentação. Você vem aqui na segmentação e aqui ele tem uma opção que é muito bacana, que é chamado de colunas, né? Então, perceba que tá uma. Se eu colocar duas, ele vai ficar em duas, mas eu quero que fique em três. Então, ele ele divide, quebra essa coluna em três, automaticamente fica menor e eu mantenho um padrão legal, né? Então, eu vou substituir aqui dessa maneira, tá? A minha outra segmentação que eu quero criar é referente ao tipo de classificação, se é uma parada planejada ou não planejada. É a mesma coisa. Clico aqui, vou em classificação, botão direito, adicionar segmentação de dados. Ele já apareceu aqui. Como o nome é um pouco maior, eu vou deixar apenas com um mesmo, porque se eu botar dois, ó, ele fica o nome quebrado, eu não quero isso. Eu vou só reduzir para ficar em alinhamento com o de cima, tá? Vou deixar aqui bem alinhadinho com o de cima. E dessa maneira eu já estou construindo, né, uma segmentação, uma análise de dados bem bacana. Mas eu quero fazer umas pequenas modificações. Eu quero modificar a cor rapidamente, né? Então eu vou mostrar uma maneira rápida de você fazer uma pequena configuração. Clica na tabela. Isso é muito importante, pessoal, entender que essas caixas não são sua tabela. Essas caixas são a segmentação de dados da tabela. A sua tabela está aqui, né? Lembra que ela começou lá em C2, né? C3, ela começou aqui nesse momento. Mas eu quero configurar minha tabela. Então você clica na sua tabela, vai aqui em Design e ele já te dá algumas pré-definições, né? No vídeo inicial eu coloquei cinza, mas eu poderia colocar amarelo ou outras cores, tá? Tem laranja, tem com borda. Vamos colocar esse cinza aqui, tá? Perceba que ele ficou, né, com uma certa configuração. Se eu quisesse um cinza que ficasse preto, poderia deixar dessa maneira também. Vamos deixar assim, tá? Vou colocar aqui como negrito nessa parte de cima também. Beleza, poxa, mas ficou um pouco
distante, né, a minha tabela com a minha segmentação de dados. Então vamos configurar também a segmentação de dados. Seleciona ela, tá? Olha aqui no campo segmentação e você tem aqui estilos de segmentação de dados. Eu vou colocar uma parecida, né? Vou colocar essa cinza. Percebeu? Então dessa maneira fica um pouco mais próximo, né? Fica uma grade de cor aproximada. Eu vou excluir essa linha aqui para eu poder ver minha tabela. E agora eu quero mostrar uma última dica. Observe uma coisa. Quando eu seleciono aqui, né, ele vai modificando automaticamente. Mas em algumas tabelas você pode configurar. Por exemplo, imagine que você abra um pouco essa coluna por algum motivo. Quando eu troco, você percebe que ele ajustou automaticamente, né? Às vezes você vai com todo cuidado, configura a tabela, e aí quando, por exemplo, vou fazer essa aqui, ó, vou aumentar, vou colocar aqui também, mas se eu clicar aqui em um outro ícone, ele já volta e você fica, poxa, eu quero deixar a configuração. Então vou deixar essa super dica nesse vídeo também. Para você tirar essa opção de ajuste automático, é simples. Você vem na tabela dinâmica, lembre que a tabela dinâmica são esses campos, qualquer lugar, clica com o botão direito e vai na opção opções da tabela dinâmica, tá? Essa opção aqui. Você clica aqui nela e você vai perceber que ele vai te mostrar uma opção aqui embaixo, ó, ajustar automaticamente largura das colunas ao atualizar, né? Então, por tabela e por definição, ele já vem com isso flegado. Então você vem aqui, desflega e dá um OK. Observe o que vai acontecer agora. Você seleciona. Eu vou, sei lá, eu quero essa aqui maior e essa aqui um pouco menor. Não tão menor, assim. Pronto. Observe, quando eu apertar, ele não vai mais ajustar, né? Ele vai deixar de forma como eu ajustei. Então, eu quero ver apenas os campos A e C, turno A e C. Clico no A, aperto Ctrl, vou no C, estou vendo agora apenas A e C. Eu quero ver agora, analisar apenas as paradas planejadas. Então, pode selecionar, não precisa apertar Ctrl, né? Planejada, ele vai e nos mostra dessa maneira. Pessoal, isso é muito importante porque você pode trabalhar com diversas análises, né? Existe uma maneira também de você configurar essa segmentação de dados, né, de uma forma mais profissional. Estaremos gravando outros vídeos, mas o objetivo desse vídeo era mostrar a grande potencialidade de você utilizar a tabela dinâmica e a segmentação de dados para você ter análises rápidas. Eu quero analisar apenas... eu tive 855 minutos de paradas. E de paradas só planejadas, quantos minutos foram? Foram 90 minutos, ou seja, 765 minutos foram paradas não planejadas. Poxa, mas eu sou o coordenador do turno A. Quantas paradas foram apenas do turno A? Foram 318 paradas, né? O turno B foram 185, né? Isso não planejado. E o turno C foi 262, né? Então, se você quiser filtrar, você tira, limpa o filtro e faz as análises, né, de acordo com a sua necessidade. Pessoal, esse foi nosso vídeo sobre tabela dinâmica e segmentação de dados. Quero dizer que a Versátil tem muitos outros vídeos no nosso canal, é muito bacana. Encerramos aqui um ciclo de 5 vídeos falando sobre dicas de Excel e para pessoas que também querem desenvolver seu trabalho. Mas temos outros vídeos, acompanhe o nosso canal, não deixa de compartilhar com os amigos, dá o like no vídeo, se inscreve e conte conosco. Muito obrigado!